Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o assunto é DPP, beleza? O que é DPP? Olha só, aqui temos a placenta, tá vendo? E aí o que acontece? É um descolamento prematuro por algum motivo, né? Um trauma, uma hemorragia ali que deu por algum motivo, tá? Então assim, a gente vai abordar durante a aula os fatores, né? O porquê isso ocorre. Mas olha só, nessa foto, bem ilustrativa, a gente consegue ver já alguns sinais da DPP, tá? Então, olha só, a gente tem o feto aqui, né? Lembrando que isso aqui geralmente ocorre após as 20 semanas de gestação, tá? Então, isso não apresenta antes das 20 semanas, beleza? Então, a placenta ela já está localizada ali no seu ponto mais ou menos, beleza? Então, assim, o que acontece? Esse descolamento vai causar uma hemorragia, né? E essa hemorragia ela pode ser uma hemorragia que pode passar aqui, ó, tá vendo? Pela parede do útero e chegar ao colo do útero até sair, beleza? E aí é um dos sinais, né? O sangramento acompanhado de dor, beleza? Mas essa hemorragia, por mais perigosa, caso de 20%, pode ocorrer de forma oculta, tá? Ou seja, esse sangramento ele acaba ficando oculto porque não se exterioriza, né? E aí, esse é o perigo. Por quê? Numa paciente dessa, nesse exemplo, ela não vai ter uma hemorragia visível, né? Podemos dizer assim. Isso vai acontecer com que o feto acabe entrando em sofrimento fetal. Porque, gente, pensa comigo. O que nutre o feto? É a placenta, certo? De certo modo, isso não vai ocorrer porque teve esse descolamento. Então, quanto mais descolamento tem, mais o feto terá a chance da morte fetal. Então, assim, parando para pensar, a placenta teve o descolamento ali da parede do útero. Dessa forma, o que a gente imagina? Bom, a placenta ela descolou, então eu imagino que o feto não vai ter o suprimento necessário. Com isso, ele vai entrar em sofrimento fetal. Se o sangue está preso aqui, o que acontece quando o sangue está parado? Cria-se o quê? Coágulos. Isso, meu amigo, é o perigo, porque o feto não está recebendo o suprimento, né? Ou seja, o suprimento sanguíneo, oxigenação e tudo mais, ele vai acabar entrando em sofrimento fetal. A mãe, por si só, ela está perdendo sangue, uma hemorragia. Então, ela vai apresentar alguns sinais importantes para a gente. Beleza? Próximo slide aqui, olha só. Nos fatores de risco, lembre-se, quando a gente fala de ginecologia, geralmente as patologias sempre estão associadas a alguma patologia anterior. O que eu quero dizer com isso é que, quando tem uma paciente que já teve alguma patologia dessas que a gente está comentando, que vem falando aqui no canal, a chance dela ter é muito maior, tá? Então, se ela já teve placenta prévia, se ela já teve um aborto, se ela já teve uma TPP, quando ela gestar na próxima vez, a chance aumenta dela ter de novo essa patologia, beleza? Bom, então olha só, a DPP aqui está dizendo pra gente que aumenta em 10% dos casos, tá? Então isso quer dizer que numa próxima gestação a paciente tem chance, né, aumenta 10% de ter DPP novamente. Geralmente cardiopatia, né, ou seja, qualquer doença hipertensiva, por ordem, né, na verdade, por indicação médica, não é indicada a gestação, por muitos riscos, né, como, por exemplo, a DPP. Trauma abdominal. Isso é um fator de risco, né, galera? Você pensa aí comigo. Por exemplo, uma violência doméstica, domiciliar. Eu acho que é assim que fala, né? Enfim, uma violência ali do homem, né, do marido, ou qualquer coisa que seja, sei lá, um ataque brutal ali por trauma. Isso pode gerar uma DPP, tá? Então a gente pensa, sei lá, né? Vamos pensar num caso aqui, por exemplo, de por uma faca, por um soco, né? Enfim, todos esses entram em traumas abdominais. Tabagismo. Gente, tabagismo aí sempre está presente, né? Como um fator de risco nessas patologias. Uso de drogas, claro, etilismo também. Beleza? Então, esses aqui, leve em conta sempre esse aqui, tá? E, obviamente, o trauma abdominal. Quadro clínico, como que essa paciente vai apresentar pra gente?
Bom, bem simples, a paciente, pensa comigo aqui, tá com descolamento, então ela vai ter uma dor do caramba, né? Então essa paciente ela vai apresentar dor, acompanhada de sangramento, por quê? Estamos falando de hemorragia, certo? Então olha só, a paciente chegou para você com sangramento acompanhado de dor abdominal, ou até mesmo nas costas, o paciente relata muitas contrações, uma hipertonia, porque você pensa, a placenta descolou antes do período normal de expulsão fetal, certo? Onde ocorre o nascimento. Calma aí, galera. Deixa eu me arrumar aqui, porque... Então, assim, se essa placenta descola antes desse período, que seria o nascimento, o útero não entende o quê? Pô, tem que expulsar, né? Tá na hora. E aí, aquela hipertonia começa. E aí, ocorre aquela hemorragia e tudo aumenta, né? Presença de sofrimento. Pô, gente, vamos pensar aqui. Se eu tenho uma placenta que descolou, eu não vou ter o suprimento fetal, certo? O suprimento sanguíneo para o feto. Então, obviamente, o feto vai entrar em sofrimento. CIVD, coagulopatia intravascular disseminada. Gente, coágulos pode estar presente por conta daquilo que eu já disse para vocês, né? O sangue parado ali pode se disseminar e acabar gerando esse quadro, tá? Sangramento geral, vaginal, leve ou moderado. Lembra lá que eu falei que vai sempre estar acompanhado geralmente esses três, tá? Contrações uterinas, dor abdominal e o sangramento, hipertonia e tudo mais, beleza? É o quadro típico, veio dor, sangramento. Que tempo da gestação tá? Pô, 22 semanas, 23, 26 semanas? Então, é um sangramento vaginal presentes, dor abdominal, com contração uterina constante e talvez até uma hipertonia. Bom, a gente está dentro do quadro de DPP. Então, como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Pô, gente, acabei de dizer para vocês tudo aqui, não usei ultrassom, não usei nenhum laboratório, somente clínica, tá? Então, o diagnóstico basicamente vai ser clínico. Então, vai depender das queixas da paciente. Isso é muito importante. Então, a anamnese tem que ser feita de acordo, sempre perguntando o que a paciente está sentindo e quais são as queixas, né, que ela está apresentando. Bom, dentro disso, identificamos os fatores de risco. Lembra lá? Pô, paciente, né? Vamos colocar um nome aqui para não ficar tão... Fabiana. Fabiana, você já teve alguma complicação anteriormente nas outras gestações? Pô, doutor, eu já tive uma DPP, né? Beleza, ela tem DPP. Bom, você se conhece hipertensa, né? Diabética. Sempre tentando buscar dentro do que a gente está pensando, suspeitando, né? Porque antes da gente chegar ao diagnóstico, a gente tem que suspeitar. E como que a gente suspeita? A partir das queixas. Então, a gente já tem uma paciente que tem dor, a gente tem sangramento presente, acompanhado de dor, e talvez um aumento das contrações. Pô, doutor, tô sentindo muita contração, tô com dor e sangramento. Pô, paciente tá com dor, sangramento e tá com uma contração aí excessiva, né? Ou seja, várias vezes. Então a gente tá já suspeitando de DPP. E aí, a partir disso, a gente pergunta para a paciente. Bom, paciente é tabagista, não é? Etilista? Bom, e aí você vai encaixando, certo? Bom, beleza. Você, a partir disso, suspeitou de DPP. E aí, a gente tem uma suspeita diagnóstica. E aí, a gente parte para uma emergência obstétrica. Até então, perceba que eu não fui para nenhum tipo de exame auxiliar, né? Ou seja, ultrassom, ecografia, não. Eu só, a partir da clínica, já tive uma suspeita diagnóstica. Gente, presta atenção aqui. Conduta, né? Primeira coisa que você tem que pensar, se você está aqui até agora nesse vídeo e não curtiu ainda, é porque você não é meu amigo, cara. Pô, vamos ajudar aqui para esse canal continuar progredindo, né? Em expansão. Brincadeira da parte, conduta. Como que a gente vai ter esse pensamento? Bom, a gente já suspeitou de DPP. Beleza. O que a gente vai analisar agora? O feto dessa mãe está viável? Bom, ou ele está inviável, né? Ou até mesmo morto. A partir destes parâmetros, nós teremos algumas condutas diferentes. O feto, ele estando viável, o parto vai ser pela via mais rápida, tá? E aí a gente pode sugerir uma amniotomia, que está passando aí na sua imagem um esquema. Bom, turma, então o que acontece?
Basicamente, a amniotomia ela vai ser para retirar essa pressão, né? Então, através de um dispositivo, vou ver se eu acho uma imagem para eu botar aí no vídeo para vocês. Essa região aqui, ele acaba colocando o dispositivo e aí faz a extração para que toda essa região diminua a sua pressão, beleza? E aí a gente faz essa amniotomia, retira a pressão e aí, beleza. Vamos ver se a gente consegue prosseguir com a gestação, o que a gente tem que fazer. E eu já vou entrar nesses critérios. Bom, beleza. Mas e se o feto ele estiver inviável ou até mesmo morto? Gente, primeira coisa que a gente tem que avaliar, a partir deste momento que não está mais viável ou até mesmo morto, nós temos que pensar na nossa mãe, né? Como a paciente está? Está estável ou está instável? Se essa paciente estiver estável, nós temos um parto vaginal que tem que ser feito até 6 horas, beleza? Pensando dessa forma, se ela não estiver estável, com ou sem parto, deve ser até 6 horas. E aí a gente não parte mais por parto normal, tá? Nós temos que pensar aí já numa cesárea. A gente não vai arriscar perder essa paciente também. Como que a gente vai fazer o exame físico obstétrico? Para a gente pensar naquelas coisas que eu disse. Palpação uterina, basicamente. E aí, como é que vai estar a apresentação, né, ali na hora da palpação? A gente vai observar uma grande tensão nessa parede. Por quê? Tem um feto que teve uma, ou seja, bom, a gente vai observar uma tensão dessa parede, ou consistência lenhosa, né, que chama, que é aquela tetânia. Gente, basicamente isso aqui é só para, o nome mais bonito, para dizer que tem uma tensão ali por conta de tudo que está acontecendo. Essa mãe teve um descolamento, está tendo hemorragia, está tendo dor. Então, a consistência, ou seja, essa tensão vai ser bem grande. E aí a gente tem um aumento do tônus uterino, né? Ou seja, está tendo aquela hipertonia, ao contrário da placenta prévia que nós vimos no vídeo anterior. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você, meu amigo. Não perde tempo e dá uma olhada lá. Dificuldade na palpação de partes fetais, ou seja, não conseguimos, né? Essa paciente está com dor, sangramento, né? A ausculta fetal vai ser difícil ou até mesmo ausente. O feto, lembrando, está em sofrimento possível. Então, a ausculta vai ser complicada. Bolsa das águas. E aí, gente, a partir disso, temos uma ideia aqui já de suspeita, como eu disse, beleza? Entrando nos pontos de exames gerais, eu não vou abordar todos aqui, é muito mais do que isso. Inclusive, tá até tá bugado aqui, não sei o que aconteceu. Mas enfim, ó, até faltou um azinho aqui. Os exames gerais vai ser o hemograma, basicamente, coagulograma e os fibrinógenos, tá? A gente tem que ter uma base aí dessa paciente para ver coagulando, não tá? Como é que tá? A partir disso, a gente tem a clínica. Então, a gente entendeu que na DPP é um sangramento, óbvio, estamos falando de hemorragia. Então, é um sangramento acompanhado de dor moderada e hipertonia. Essa é a tríade clássica, você sempre vai ver na prova. Então, meu amigo, se você está numa prova revalida, qualquer prova que seja, apareceu na questão clínica materna, dor, presta atenção agora, sangramento, acompanhado de dor moderada grave e hipertonia, cara, grande chance de ser DPP, tá? Mas não vamos excluir os outros diagnósticos diferenciais, que eu já vou falar para você. Bom, clínica fetal. Como é que esse feto vai estar? Gente, acabei de falar, pô, ele está tendo um descolamento da placenta, então, óbvio, sofrimento fetal, sendo grave e precoce, porque corre, ó, rápido. Pô, cara, se você não tem um suprimento sanguíneo que depende ali da placenta, a placenta descolou. Como é que você vai depender daquilo? Você vai morrer, cara, né? Então, quanto maior a área descolada, maior a mortalidade, ou seja, e as complicações basicamente é bem simples. Fetais, hipoperfusão, sofrimento fetal agudo, prematuridade e até mesmo o óbito fetal. De forma materna, nós temos hemorragia, choque hipovolêmico e CIVD. Beleza? Bom, galera, basicamente foi isso a nossa aula. Bem tranquilo, bem facinho.
eu só peço uma coisa para vocês: compartilhe esse vídeo para um amigo teu, porque assim você vai me ajudar muito, tá? Assim a gente consegue crescer esse canal juntos, beleza? Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!